Olá, associado e associada do Sinteste. Conforme compromisso da nossa diretoria, trouxemos aqui a equipe do Planserve para a gente dialogar sobre as principais queixas e dúvidas, também prestar esses esclarecimentos a vocês. Estamos aqui com Neisa e com a Aline e elas vão se apresentar para você, associado e associada, beneficiário, na verdade, do Planserve. Bom dia, meu nome é Neisa, eu sou coordenadora de relacionamento com beneficiários do Planserve. Bom dia, meu nome é Aline Coelho, eu sou coordenadora da gestão da rede credenciada do Planserve. Prazer aqui estar falando com vocês, associados. Então, a gente, enquanto Sinteste, enquanto categoria, defende o nosso Planserve. Eu queria que vocês me dissessem qual é o tamanho desse Planserve, como é composta a nossa carteira, Neisa? O Planserve ele tem 484 mil beneficiários espalhados nos 417 municípios do estado. Só em Feira de Santana nós temos mais de 58 mil beneficiários. Feira de Santana, que eu digo o município e a microrregião. Então estamos falando de uma grande assistência, né? É muito diferente de vários planos de saúde que a gente vê aí, também enfrentando problemas. Uma das coisas também que angustia a nossa categoria esse mês é a declaração de imposto de renda. Então eu queria saber como é que a gente tem acesso a esses dados por meio do aplicativo, como é que o beneficiário e a beneficiária vai ter acesso às informações para poder declarar no seu imposto de renda. Isso, nós disponibilizamos já a partir do dia 13 de março já o informe de rendimentos dos beneficiários do Planserve. O beneficiário ele vai ter acesso através do site e através também do aplicativo. No aplicativo tem a parte de imposto de renda, ele vai colocar lá o ano, que tem 2023, 2024, ele vai selecionar o ano e já imprime. E no site também, que tem na área restrita do beneficiário ou então na parte beneficiário serviços. Vai lá, clica e já pode imprimir o seu informe de rendimentos. Uma das coisas também que a gente divulgou aqui no nosso sindicato é o serviço de telemedicina. O Planserve investindo em aplicativo, telemedicina, mas muita gente ainda não utilizou esse serviço. Como é que de fato funciona o serviço da telemedicina? Pronto, eu vou falar então dos dois aplicativos. O Planserve tem o aplicativo do Planserve, que está disponível nas lojas iOS e Android, né? Você vai lá na loja, baixa, coloca o nome Planserve, baixa o aplicativo do Planserve. O aplicativo do Planserve você tem acesso à carteirinha do titular de todos os seus dependentes, tem acesso à guia, que é uma coisa muito importante. O beneficiário, quando o prestador, você vai dar entrada no prestador numa solicitação de um exame. Lá no aplicativo do Planserve você já vai ver quando o prestador lançar a guia no sistema. Então fica lá, guia em análise ou guia já autorizada. Então o beneficiário em tempo real consegue verificar se sua guia já foi autorizada e se o prestador já lançou também no sistema. Porque muitas vezes os prestadores falam, o Planserve ainda não autorizou, nem lançou a guia ainda no sistema. Então lá você faz um acompanhamento. Digamos que você deu entrada numa clínica, está demorando, você olha lá no seu aplicativo, não apareceu aqui ainda. Então você liga para o prestador e fala, cadê minha autorização do Planserve? E aí você vai fazendo esse acompanhamento. No aplicativo também tem o imposto de renda. No aplicativo a gente já vai ter o extrato de utilização e tem também o extrato de coparticipação. Tem também rede prestadora, você está com celular, você está querendo marcar uma consulta, no próprio aplicativo você vai verificar, você coloca a especialidade, qual é que você quer e você vê quais são os prestadores, tem o telefone e você já liga. E aí temos também agora a sua pergunta, telemedicina. A telemedicina é um aplicativo também que se chama Infinity Doctors, pacientes, onde o beneficiário do Planserve também na loja iOS de Android vai baixar o aplicativo e lá vai ter acesso a diversas especialidades. O beneficiário lá consegue fazer consulta com nutricionista, psiquiatra, psicólogo, cardiologista, endocrinologista, clínico geral, pediatria, crianças de 3 até a 15 anos, que é quase 16 anos, tem acesso à pediatria também. Então tem diversas especialidades. Você entra no aplicativo
escolhe o médico, tem vários profissionais, você escolhe o profissional que você quer, que você mais se identificou, escolhe a data, no dia da consulta, no horário que você agendou, você entra pelo celular e você faz a consulta ali online no aplicativo. O médico, durante a consulta, né, que você vai fazer a consulta, ele já vai prescrever ali os medicamentos, ele também vai solicitar exames que você depois faz a solicitação para o Planserv, realiza seus exames, marca um retorno com o médico, você pode marcar, né, para poder entregar. Tem um chat no aplicativo onde você manda os exames já ali. O médico, na mesma hora, ele já olha seus exames, tudo dentro do aplicativo do Planserv. E temos também a emergência, que funciona 24 horas, né? Como se fosse uma UPA. Então, estamos num avanço, né, Neisa? Era uma pauta que os sindicatos sempre traziam, a necessidade do Planserv se interiorizar. Isso. E tem até um dado, sabe, Dai? Feira de Santana, nós temos mais de 50 mil beneficiários do Planserv. Na telemedicina, que nós conseguimos verificar os dados. Quantidade de beneficiários que acessaram, nós só tivemos 900 beneficiários de Feira de Santana e microrregião com acesso à telemedicina do Planserv. É pouco. A gente pede, né, que esses beneficiários baixem o aplicativo até para poder utilizar esses especialistas que nós temos, né, esses médicos. Vamos fazer esse compromisso, divulgar ainda mais o serviço, porque foi uma luta sindical e a gente está buscando avançar com a defesa do nosso plano, e a gente precisa aproveitar, né, quando chega esses avanços. E uma dessas questões que tanto chega para nós é os atendimentos presenciais, por assim dizer. Chega muitas queixas de procurei alergologista, neuro, não fui atendida, essa confusão de EMEC. Aí chega a informação de que o Dom Pedro faz parte da nossa rede, mas as pessoas não sabem direito o que é que atende lá. Então, eu queria que você me dissesse, Aline, como é que está a nossa rede em Feira de Santana? A nossa rede hoje em Feira de Santana é composta por 151 prestadores credenciados ao Planserv, tá? Dentre esse universo de 151 prestadores credenciados, temos mais de 60 clínicas, mais de 30 policlínicas que prestam todos os serviços. O que é que acontece com o Planserv? O Planserv, o prestador, ele se credencia, se habilita ao credenciamento, coloca no anexo 1º as solicitações de diversas especialidades e ao longo do contrato ele vai perdendo o profissional, vai deixando de ter aquele especialista e não comunica ao Planserv para não perder o credenciamento. Quem comunica ao Planserv é o beneficiário através da central de relacionamento, né? Através do 0800 056 6066 ou através da ouvidoria. Fale conosco no site do Planserv, também pelo 0800 você tem uma URA que lhe remete à ouvidoria. Então, esse papel do beneficiário do Planserv é fundamental para o Planserv verificar a lacuna assistencial. Você traz neuro, por exemplo. Temos, sim, prestadores credenciados, né, para neuro. Mais de 5 clínicas, já descobrimos que uma não está atendendo, que credenciou recente, agora, que a gente credenciou agora em dezembro de 2024, 5 prestadores em Feira de Santana. Entre esses era um serviço de neurologia. A gente, agora, março, imagine 3 meses, o prestador informa que esse profissional só atende particular. Ou seja, ele queria o credenciamento porque era uma lacuna nossa e o que era interessante para a gente, ele não está mais prestando serviço. E quem nos notificou foi um beneficiário. Olha a importância do papel do beneficiário. Vamos sair com a notificação para esse prestador, para ele regularizar ou a gente torná-lo inabilitado naquela especialidade. Mas temos sim prestador em feira para neuro, tá? A Servifis, uma clínica CIS, presta serviço, a gente confirmou agora, através da equipe interna do Planserv. A alergologista, que a gente não está encontrando profissional, mas na telemedicina tem a especialidade. Identificamos essa lacuna pela queixa aí no Sinteste, olha a importância, né? Sindicato, Planserv, essa comunicação. E a gente sabe que tem na telemedicina, mas a gente busca, é uma cidade estruturada, cidade grande, Feira de Santana, precisa ter um serviço, é um serviço importante também. Então, assim, eu acho que essa troca é fundamental, né? O Planserv enxerga a feira como grande potencial porque ela é sede de micro de diversos municípios menores, né? Tem diversos municípios, embora a feira tenha, salvo engano, deles a 39 mil beneficiários, né? Dentro da micro compõe ali 50 mil beneficiários que vêm, né? São 39 mil de feira, o restante é dos interiores menores, Teodoro Sampaio, Tanquinho, Conceição do Jacuípe, que vêm até Feira de Santana
para uma consulta, para um procedimento. Então, essa é uma meta do PlanServe, né? Tanto que Feira de Santana, salvo engano, nos últimos credenciamentos que fizemos, sempre foi contemplada, né? Até um hospital dia recentemente foi credenciado, que é o Medical Center, tá? Foi credenciado agora em dezembro. Tem serviços de imagem, ortopedia, urologia, vascular, ginecologia e cardiologia. Então, é importante esse conhecimento da rede. Aline, onde é que eu vejo a rede credenciada do PlanServe? A rede credenciada do PlanServe pode ser vista no aplicativo do PlanServe, que Neza trouxe aqui, então é importante. Pode ser vista no site do PlanServe através da central de relacionamento. Aline, eu acesso lá a rede e quando eu ligo não está atendendo o PlanServe. Lembra o que falamos no início, né? Eles credenciam, se habilitam e às vezes perdem o profissional. Qual é o papel do beneficiário? Esse é um papel fundamental para a gente enxergar. Entre em contato com a central de relacionamento e informa. Olha, fiz contato com a clínica X e informou que não tem essa especialidade pelo PlanServe. O que é que o PlanServe faz com essa informação? O PlanServe notifica a clínica. E aí o prestador vai prestar os esclarecimentos e vai ter um prazo para regularizar sob pena de se tornar inabilitado naquela especialidade. Ah, Aline, mas é ruim. Aí a gente vai ficar assim, a rede, mas é melhor a gente ter informação verdadeira e saber onde está a nossa lacuna do que a gente viver no mundo fictício. Né? Ele alega que tá. E outro ponto, né? Todo mundo sabe, todo contrato com a rede, ele tem um valor contratualizado, né? É que nem um salário. A gente trabalha, a gente tem o nosso salário. O Estado não tem como assinar um cheque em branco, que é o que nós conhecemos aqui como o chamado teto orçamentário, que muita gente apelidou de cota. Não é cota, gente, é valor de contrato. Então, quando um prestador ele se habilita para aquele pool de serviços, o teto orçamentário dele é de acordo com aquela quantidade de serviços que ele está disponibilizando ao PlanServe. A partir do momento que ele deixa de atender a especialidade, naturalmente, esse valor contratualizado, ele vai ter uma queda, porque a gente vai ter que suprir essa carência em outra unidade. Então, muitas vezes, eles não informam porque eles não querem perder esse valor contratualizado. Então, o papel do beneficiário como fiscal do seu plano, isso está previsto na lei, né? De fazer suas observações para o PlanServe, trazer a situação do PlanServe é fundamental. Exatamente, Aline. Eu já passei pessoalmente pela situação de ligar para a clínica, dizer que o PlanServe não autorizou e quando eu pedi, né, o número da guia, não tinha lançado nada. Então, é algo que vocês disseram aqui que a gente precisa se policiar, que é procurar saber o número da guia, informar também quando a clínica deixa de atender alguma especialidade, porque muitas vezes quem está lá, né, em Salvador, vocês enquanto técnicas aí na ponta gerindo, nem sabem muitas vezes. Então, é importante esse bate-papo aqui para a gente refletir também sobre o nosso papel enquanto beneficiários, servidores públicos que utilizamos esse plano que é nosso. E nessa discussão da gente, eu quero saber, né, para encerrar, como é que está, de fato, a nossa assistência em Feira de Santana? Daiana, eu não respondi uma pergunta, eu falo tanto que eu acabei não respondendo um questionamento seu sobre a questão hospitalar, né? De fato, a gente identificou, não só em Salvador, como em Feira de Santana. Em Feira de Santana, isso se potencializou agora em janeiro, diante da alta demanda, né, nas emergências, de algumas restrições, tá? Algumas restrições em determinados hospitais aqui da cidade. O que é que o PlanServe fez? O PlanServe chamou esses prestadores para conversar, né? Obviamente que sabemos que a alta demanda PlanServe, hoje em feira, nessa micro, nós temos mais de 50 mil, né, quase beneficiários PlanServe, é uma demanda muito grande. Os prestadores têm uma capacidade instalada de leitos mesmo. Por exemplo, tem um hospital aqui, um hospital bastante querido, né, dos beneficiários, que ele tem 8 unidades, 8 poltronas dentro da emergência, para infusão, para medicamento. E é um hospital de altíssima complexidade. Imagine um beneficiário nosso que está com uma situação grave, que só pode ser atendida neurológica nessa unidade hospitalar, e um beneficiário com a sinusite. Esse beneficiário que está numa situação grave, que tem uma janela de oportunidade, né, para estabilizar o quadro dele, ele não tem um quadro crítico, ele tem um tempo para ser atendido. E esse, que tem uma sinusite, eu não estou desmerecendo o quadro clínico, claro, quando a gente está doente é muito desconfortável, mas esse beneficiário pode ser atendido em outras unidades hospitalares, que não precisa ser essa unidade de alta complexidade. É esse entendimento que nós, beneficiários, temos que ter, porque somos muitos. Então a gente tem que ter a compreensão. Foi importantíssima a fala de Inês aqui no início, porque ela deu um retrato do que é o PlanServe. O PlanServe é o maior plano em números de vidas
né, do estado da Bahia. Então, quando você tem esse entendimento, você pensa, não, tem aquela unidade, aí eu trago as unidades que temos hoje, nós temos, de fato, Dom Pedro, que é o H-Cardio, ele atende diversas especialidades, tá? Muito semelhante, né, ao Hospital EMEC, ao Hospital São Mateus, tem um perfil ali geral, que é importantíssimo. Nós temos também unidades como ortopédica, HTO, o ortopédico, então são unidades descentralizadas desses centros mais complexos que o beneficiário pode buscar. Os segurados de outros planos, principalmente no Sudeste, eles não vão direto para o hospital, eles vão para as unidades de pronto atendimento. E quando o caso é grave, que precisa de um internamento, de uma unidade hospitalar, eles fazem a regulação para essas unidades hospitalares, né? Isso não é uma prática nossa, não é aqui na Bahia, não é comum, né? A Aline tem que lembrar também que no aplicativo agora do PlanServe, nós temos também esse atendimento Perfeito, 24 horas no atendimento no aplicativo da telemedicina. Isso, perfeito, perfeito. Né? Era isso, Neisa já pegou o gancho que a gente, né, trabalha nessa casadinha, acho que são as duas pontas importantes aí. Então, como a gente não está conseguindo avançar, porque depende também da habilitação documental dos prestadores dos interiores, aí é outro ponto que é o grande desafio do PlanServe na interiorização do serviço, é o prestador estar apto para prestar o serviço para o Estado. Apto do ponto de vista documental. Muitas vezes eles não têm documentos básicos, né? O edital de credenciamento ele tem 3 requisitos documentais, que é a habilitação jurídica, a técnica, obviamente, e a fiscal. Então, em algum momento, a gente se depara com determinadas certidões ou determinada documentação que o prestador não possui e não consegue se credenciar. Então, o que é que o PlanServe pensou, né? O que é que o PlanServe avaliou? Bom, a gente tem essa questão, essa lacuna, o que é que podemos trazer? E aí entra a telemedicina com esse serviço de pronto atendimento. 24 horas, 24 horas. Então, para essas situações que o beneficiário tá com a crise viral, ou uma situação com desconforto gastrointestinal, ele pode fazer, Aline, mas como é isso? Faz a consulta, o médico não me vê. Se ele entender, dentro daquela consulta, que o beneficiário precisa ir para a unidade de emergência, ele vai direcionar o beneficiário para a unidade de emergência. Então, fique tranquilo, você vai ter um atendimento médico, isso funcionou muito bem, quem era beneficiário na época da Covid vai lembrar, não era uma unidade de pronto atendimento. Quem era beneficiário tinha uma opção de teleorientação, que eram profissionais da área de saúde, faziam uma triagem com a equipe nossa médica, técnica, né? Não era médico, era um enfermeiro. E se o enfermeiro ou o técnico entendesse que havia uma necessidade de passar por um médico, a gente caminhava para o médico. E, em último caso, o beneficiário era encaminhado para uma unidade hospitalar de fato. Então, funcionou. A gente está agora, a telemedicina é bebê ainda, está aí, Neisa trouxe números, né, que em Feira de Santana ainda, a gente acredita que a gente precisa também divulgar mais, estamos fazendo isso, contamos com o sindicato, está sendo muito parceiro, Sinteste é um exemplo disso. Então a gente precisa fomentar esse uso do aplicativo, como o Neisa trouxe, da telemedicina, para avançar e o beneficiário garantir essa assistência, né? Ter essa sua demanda atendida, porque para o PlanServe, acredite, beneficiário, é muito importante que você seja atendido, que você passe pelaquela consulta, pelo exame de rastreio, para a condição de saúde, né, não se agravar, né? Afinal, estamos falando de colegas, servidores como nós, e a gente quer, de fato, e que merece todo o respeito, né? Porque essa sociedade é o que é por nós, que somos servidores públicos, de nossos familiares. Então, acho que isso é um comprometimento mesmo de governo. E números, né, que você trouxe aí, perguntando como é que esse atendimento em números do PlanServe. Por exemplo, o PlanServe tem números relacionados à Feira de Santana. Hoje, uma média mês de utilização dos beneficiários em feira é de 27 mil. Né? 27 mil, quase 28 mil, 27.700 beneficiários usam no mês. Né? Tendo que é 50 mil, você vê que é uma quantidade significativa. Né? 50 mil na micro. E, em geral, a gente tem, assim, de números, né, de atendimento, de consulta, a gente tem mais de 1 milhão, né, média mês, a gente tem de consulta, valores aí de internamento, a gente tem valores aí de que ultrapassa hoje 8 milhões. O PlanServe hoje coloca em Feira de Santana do seu recurso quase 20 milhões, né? Para você ver, então a assistência está acontecendo. A gente teve, assim, de atendimento de emergência, por mês, a média é de quase 1.700.000. Então não está acontecendo esse atendimento de emergência, será que não está? Está acontecendo, né? Vem acontecendo. Então, assim, é importante o beneficiário ter esse conhecimento. São números, né, de valores do PlanServe que está no portal da transparência, mas a gente gosta de trazer para enxergar.
Onde é que está essa questão? Esse bate-papo foi assim fundamental. Quero agradecer a vocês que vieram de Salvador para estar aqui hoje neste dia com mais outras 2 colegas aqui com essa ouvidoria. Era uma demanda que os associados sempre perguntavam, o Sinteste sempre esteve na luta, né? A gente fez várias atividades em torno de defesa do Planserv. É importante a gente se colocar aqui que o Sinteste faz defesa do Planserv. O Sinteste não ataca o Planserv, porque a gente entende que o Planserv é o nosso plano, que a gente precisa fortalecer. Lá atrás, com a saída dos pais, a gente lutou para que entrasse os netos, né? Naquela época existia o entendimento de que seria mais um ente da família ali assistido e que seria uma vitória, né, para os sindicatos, como foi de fato. Mas hoje a gente sabe que, devido à multiplicidade de questões envolvendo a saúde mental, os netos hoje se tornaram também um desafio, porque a gente só fala que o Planserv é um plano inadimplente, mas a gente sabe que os valores, né, que são cobrados no serviço e as lutas que a gente tem do nosso aumento de salário, a gente sabe que a contribuição é em percentual do nosso salário, é um desafio gerir. Então a gente precisa disso, precisa de você estar sempre passando esse feedback. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui, agradecer a Socorro Brito, coordenadora do Planserv, que é sempre solicita a gente, sempre está convocando a gente para participar, passar dados. E é importante para a gente, de fato, informar. Esse é o papel do Sinteste, informar, lutar, propor, porque se a gente quer crescer, a gente tem que dar as mãos. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Muito obrigada pela vinda convite. de vocês. A gente viu? agradece. O Planserv é nosso. Eu ia começar agradecendo a oportunidade aí. Obrigada. Do Planserv estar aqui, do Planserv esclarecer, porque isso pra gente é importante. Neisa como coordenadora de relacionamento com o beneficiário e eu como coordenadora de rede. Né? E não tem plano B, é o que eu falo. Né? Eu falo, não tem plano B pra gente, beneficiário do Planserv é o Planserv. Então a gente tem que lutar para fortalecer nosso plano. E é isso que a gente faz. Obrigada, Obrigada, meu Neisa. amor. E vamos lá. Sinteste somos todos nós.